Olá, pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos agora seguir para mais uma aula, mais uma exposição sobre o direito ambiental e os seus princípios, tá? Então, nós vamos focar sobre a importância, do estudo dos princípios dentro da temática ambiental. Bem, então nós precisamos focar sobre a importância, do estudo dos princípios que regem, a temática ambiental, os princípios que regem a atuação do direito ambiental no ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Porque a abordagem principiológica de qualquer ramo do direito, ela é indispensável na análise, dos casos concretos que podem vir a suscitar ou a infringir algum direito. Então, imagine vocês que, por exemplo, você que possui uma propriedade urbana ou uma propriedade rural, qual que é a responsabilidade que nós temos, que vocês têm, sobre suas propriedades, quanto urbana e quanto rural. Então, como que os princípios do direito ambiental aplicam-se, podem ser aplicados à propriedade? Outro exemplo, da importância desse tema é como compatibilizar as atividades econômicas, industriais, empresariais, ou seja, como compatibilizar as atividades econômicas com a proteção ambiental. Então, esse será o nosso estudo, será a abordagem dessa aula. Então, quando nós falamos em princípios, toda disciplina jurídica tem o seu conjunto, de princípios. Então, começar a estudar qualquer matéria ou disciplina implica conhecer os seus princípios, e isso não é diferente para o estudo do direito ambiental. Então, o direito ambiental, ele não tem uma sistematização ou uma uniformidade entre os doutrinadores. E os principais autores sobre os princípios do direito ambiental, nós vamos abordar alguns desses princípios e entre uma doutrina e outra podem ter nomenclaturas, nomenclaturas ao princípio de forma diferenciada. Porém, os conceitos são os mesmos. Tá ok? Então, nós vamos partir a abordar aqui aqueles princípios mais importantes e significativos no direito ambiental. Vale ressaltar que a principiologia, que rege o ordenamento jurídico brasileiro, ela advém dos princípios e normas, de âmbito internacional. Ou seja, a nossa legislação, tanto a Constituição, os dispositivos constitucionais e as nossas leis infraconstitucionais, elas foram espelhadas nos princípios ambientais construídos, elaborados dentro de um contexto internacional, a partir das conferências internacionais realizadas pela Organização das Nações Unidas. Então, nós temos os princípios previstos no relatório de Brundtland, lá que são esse relatório de Brundtland foi elaborado na vigência, em decorrência da Conferência de Estocolmo, lá em 1972. E, portanto, os princípios desse relatório nortearam também os princípios, brasileiros em matéria ambiental. Para que servem esses princípios? Serve para orientar ações, decisões, buscando a sustentabilidade ambiental, buscando a compatibilização das atividades econômicas, do desenvolvimento econômico, preservando, conservando os recursos naturais. Então, nós temos, dentre das preocupações que tem na tutela ambiental, nós temos uma elevada preocupação social com as questões ambientais, e essa preocupação influencia toda a comunidade científica
para a realização, elaboração de normas de proteção ao meio ambiente. Então, primeiramente, o direito ambiental, ele é um direito eminentemente preventivo, ou seja, ele traz normas para que as ações dentro do campo público, da esfera privada, elas podem ser realizadas, norteadas com ações de prevenção, com ações de forma que os danos ambientais possam ser evitados de acordo com a tomada de decisão, de acordo com as tomadas, né, da realização de ações preventivas. Ao passo que, havendo mesmo assim danos ambientais, a nossa legislação traz também princípios e regras que visam que a reparação do meio ambiente dada a ocorrência de um dano ou de um acidente ambiental. Então, essa construção desse regramento, né, legal, ela tem por base toda essa temática principiológica que foi internalizada no ordenamento jurídico brasileiro com vistas ao que a comunidade científica internacional discutiu e elaborou num plano macro, né? Num plano em nível internacional para que os países possam adotar regras, normas e ações compatíveis, padronizadas, de forma a evitar danos ao meio ambiente. Então, a palavra de ordem dentro do direito ambiental é a que traz a noção de sustentabilidade. É um elemento primordial, tá, para a elaboração e para o desenvolvimento econômico, ou seja, ações que possam incluir e serem orientados por princípios de sustentabilidade. Ou seja, a sustentabilidade é uma forma de compatibilizar ações dentro da esfera econômica, industrial, empresarial, de forma a evitar degradação, danos ao meio ambiente. E assim poder proporcionar o quê? Um meio ambiente ecologicamente equilibrado a todos. Então, a sustentabilidade é uma maneira, né? São orientações para se desfrutar do meio ambiente com vistas a satisfazer as necessidades das presentes gerações, sem ameaçar a existência futura nas mesmas condições que nós vivenciamos hoje. Ou seja, em outras palavras, ser sustentável significa ser correto ecologicamente, ser viável do ponto de vista tanto econômico, ser justo socialmente e culturalmente aceito. Então, nós vamos abordar esses 7 princípios, né, que são os mais recorrentes na doutrina e também na jurisprudência, tá? Então, o princípio do direito, a sadia qualidade de vida, um princípio também que pode ser encontrado nas doutrinas, né, nas obras de direito ambiental, como o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? Então, podemos encontrar essas duas terminologias. Então, como um direito fundamental, né, nós temos esse direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo um dos mais importantes princípios do direito ambiental. E por que o mais importante? Porque quando se fala em meio ambiente ecologicamente equilibrado, faz menção ao direito à vida, ao direito a uma sadia qualidade de vida. Então, eu e você só temos uma sadia qualidade de vida quando nós temos o quê? Um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E esse princípio é considerado o princípio matriz, o coração de toda interpretação sobre meio ambiente, como está lá na Constituição Federal. Aliás, esse princípio ele está explícito no caput do artigo 225. Pois bem, então quando falamos em meio ambiente ecologicamente equilibrado, estamos falando de um meio ambiente não poluído, um meio ambiente com salubridade, com saúde, com rigidez. Então, isso é um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Lembre-se, meio ambiente com saúde, não poluído. Então, esse é o primeiro princípio em linhas gerais. Mas vocês poderiam estar se questionando, né, que se o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, por que ele não está lá no título 2 da Constituição, lá no artigo 5º, no rol do artigo 5º? Claro, o fato de não estar no artigo 5º, não estar contemplado dentre os incisos do artigo 5º, não significa que ele não é um direito fundamental. Aliás, o próprio artigo 5º dá uma abertura para que a gente possa incorporar novos direitos fundamentais, por exemplo, através de tratados internacionais, das convenções internacionais de direitos humanos. Portanto, o fato de não estar no artigo 5º não descaracteriza o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental. Pois bem, o segundo princípio, né, temos aí o princípio do acesso equitativo aos recursos naturais, que também pode ser encontrado com a terminologia princípio do desenvolvimento sustentável ou princípio da sustentabilidade. Então, há um conceito clássico, né, do princípio do desenvolvimento sustentável, presente no relatório do Nosso Futuro Comum, conhecido como relatório de Brundtland, que dá esse conceito, né? Que traz esse conceito em que o desenvolvimento sustentável é atender às necessidades da presente geração, sem comprometer as gerações, o acesso a esses recursos pelas gerações futuras. Então, nós utilizamos os recursos ambientais hoje sem comprometer a utilização desses recursos ambientais para as futuras gerações. Então, esse princípio do desenvolvimento sustentável, de forma mais prática, é compatibilizar de um lado as atividades econômicas e de outro a proteção, a conservação ambiental. Repare que a atividade econômica e a proteção ambiental, isso vem bem claro na Constituição quando nós falamos lá no artigo 170, quando a gente observa o artigo 170 da Constituição, juntamente, cumulativamente com o artigo 225. Então, lá no artigo 170, traz as abordagens econômicas. E tem um inciso que diz que as atividades econômicas, elas devem ser desenvolvidas o quê? Observando a proteção ambiental, observando o meio ambiente. Por outro lado, temos o artigo 225 que traz a proteção ao meio ambiente. Então, compatibilizar, né, os princípios da atividade econômica elencados no artigo 170 e o meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto como direito fundamental no artigo 225, é o regramento, a base para o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, desenvolvimento sustentável é a compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente. E esse desenvolvimento não pode comprometer a proteção do meio ambiente. Alguns autores inserem dentro do princípio do desenvolvimento sustentável a equidade ou a responsabilidade intergeracional. Outros, ao reverso, né, colocam a responsabilidade intergeracional como um princípio próprio, um princípio singular. Mas o que é então essa responsabilidade intergeracional? É a responsabilidade da presente geração com as gerações futuras. Trata-se aqui de um princípio ou de um subprincípio ético, que é o diálogo com os nossos descendentes, né, com a atual geração e para preservação do meio ambiente para os nossos futuros netos, né, de que temos que usar os recursos naturais hoje, mas deixar esses recursos disponíveis para as futuras gerações e que nós não podemos esgotar esse acesso aos recursos naturais hoje. Então, nós temos uma responsabilidade com as gerações futuras e é isso que temos que conscientizar nossos filhos, netos,
Portanto, é um princípio ético. Então, usar hoje pensando no amanhã. Bom, vamos para mais um princípio, que é o princípio os princípios, na verdade, do usuário pagador e do poluidor pagador. Bom, então o acesso aos recursos naturais pode se dar de diferentes formas, né? Pode se dar com o uso da água, por exemplo, ou do lançamento de substâncias poluidoras com a emissão de gases poluentes na atmosfera. Então, estamos diante de importantes princípios do usuário pagador e do poluidor pagador, e previstos no artigo 4º, inciso 7 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 81. E esse princípio, ele passa a prever a quantificação econômica dos recursos ambientais, de forma a desincentivar, né, abusos, impor limites de uso para a garantia de outros princípios igualmente importantes. Essa situação do princípio do usuário pagador, de uma forma bem prática, é o que acontece com a quantificação do uso da água. Então, a disponibilidade desse recurso natural, a água hoje ela é tarifada. Por quê? Porque se ela não fosse tarifada, poderia haver o quê? Um uso indiscriminado desse recurso e de forma o quê? A provocar a escassez do recurso. Ao passo que, quando existe essa quantificação, a cobrança pelo uso, tarifação pelo uso da água, nós temos o quê? Uma forma de conter o uso indiscriminado. De que se você usar a água de forma abundante, né? Em grandes proporções, isso proporcionalmente vai repercutir o quê? No valor que você vai estar pagando pelo uso da água. Então, é importante ter essa conscientização. Então, o princípio do usuário pagador é no sentido de que todos nós, para utilizar bens ambientais que são escassos, que podem ser extintos, né, que podem sofrer uma escassez, esses bens, eles são quantificados economicamente e podendo que restringir o uso a esses bens de acordo, de uma forma que eles sejam cobrados, de acordo com que sejam cobrados pelo uso. Com relação ao princípio do usuário do poluidor pagador, é muito comum uma frase para definir o princípio do poluidor pagador, que é a internalização das externalidades negativas. Então, o que quer dizer essa frase? Então, quando usa essa expressão, internalização das externalidades negativas, a gente está falando que os processos produtivos, eles devem internalizar todas as externalidades, todos os aspectos que podem causar prejuízo ao meio ambiente, possam causar danos ambientais. Então, é aquilo que está fora do processo produtivo. O empreendedor, ele tem que prever essas externalidades e incluir dentro do seu processo produtivo, adotar medidas para que essas externalidades negativas sejam mitigadas, sejam evitadas. Então, quando se fala de internalização, é igual a processo produtivo, e externalidade é aquilo que está fora do processo produtivo. Então, o princípio do poluidor pagador é um princípio cautelar, é um princípio econômico que é aplicado à atividade ambiental. Então, imagine que nós tenhamos uma fábrica, né? Uma fábrica aqui na cidade. E
E essa fábrica, ela está preocupada apenas com o seu processo produtivo e apenas com a sua lucratividade. Daí ela lança gases na atmosfera, ela lança resíduos sólidos, poluentes, ela ainda lança efluentes em um rio, num corpo d'água que passa, que abastece a cidade. Então veja, se ela não trata seus efluentes, a poluição ela vai chegar na cidade mais próxima. Então, e isso vai acontecer. Então, esse empreendedor, ele não está preocupado com a questão ambiental. E no fim das contas, quem vai pagar por essas externalidades é a população da cidade que vai fazer o uso de uma água poluída. Tá? Então, o princípio do poluidor pagador vem dizendo o seguinte: que aquele que quer desempenhar qualquer atividade econômica deve, dentro do seu custo de produção, dentro do seu processo interno de produção, quantificar tudo aquilo, tudo aquilo que chamamos de externo, né, de forma negativa. Então, os gases, né, emitidos, os resíduos sólidos, os efluentes líquidos ou gasosos, ao invés de jogar isso tudo para a natureza, né, no corpo d'água, no rio, para a sociedade arcar com isso, com o princípio do poluidor pagador evita esse tipo de situação, ou seja, impõe ao empreendedor adotar medidas para que seu processo produtivo não cause essa poluição. Então, o empreendedor ele vai ter que colocar dentro da sua cadeia produtiva, por exemplo, custos, né, comprar filtros de ar, ele vai ter que adotar medidas, né, de reaproveitamento, despoluição de água, para poder emitir, para poder descartar esses efluentes nos rios, né? Então ele vai ter que comprar equipamentos, vai ter que contratar profissionais para adequar o seu processo produtivo de forma que não cause poluição ao meio ambiente e não coloque a sociedade dentro dessa questão vulnerável, né, que ela se encontra. Então, o empreendedor vai ter que inserir no seu processo produtivo os custos com filtros de ar, para evitar a emissão de gases poluentes na atmosfera, vai ter que tratar os resíduos e efluentes para que a natureza não arque com os custos dessa atividade do empreendedor. Bom, mas pode se questionar, mas isso vai aumentar o preço do produto, né, dessa indústria? É claro que vai. Então, o empreendedor que tem que colocar dentro do seu processo produtivo, considerar todas essas externalidades negativas, é óbvio que ele vai repassar isso para o seu produto. Um exemplo para ficar mais claro por que alguns produtos, né, de países asiáticos chegam mais barato para nós? Porque alguns desses países não têm preocupação ambiental, não têm preocupação efetiva com as relações de trabalho. Então, é claro que se não tiver essa preocupação, não tiver uma obrigação de adotar medidas para garantir, né, a proteção ao meio ambiente, não tiver uma obrigação em cargos sociais, né, se atentar às obrigações trabalhistas, é claro que isso vai baratear o preço dos produtos. Então, de um lado, nós temos um empreendedor brasileiro, né, que tem que atender a esse conjunto de regras e normas e tem que fazer isso tudo porque os órgãos ambientais, as fiscalizações, elas vão cumprir com rigor. E se não, a população é que vai pagar por essas externalidades negativas. Tá? Então, de outro lado, tem esses países que não se preocupam com as relações de trabalho, com a proteção ambiental, e por isso que os seus produtos vêm mais barato. Tá? Então, não existe uma responsabilidade ambiental, e isso reflete no preço dos produtos.
Então, para fechar esse princípio do poluidor pagador, o empreendedor ele tem que pegar todos os custos externos e aplicar dentro da produção. Mas ainda que se esse empreendedor, mesmo adotando todas as medidas preventivas, todos os procedimentos para evitar e minimizar os impactos ambientais, se mesmo assim ocorrer um dano ambiental que decorra da sua atividade, ele ainda será responsável pela reparação desse dano. Então, bastante atenção nesse ponto que se o empreendedor adota todas as medidas, procedimentos, mas mesmo assim ocorre um dano, ele vai ter a obrigação de reparar o dano? Sim, ele vai ter a obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente. Bom, e o princípio da reparação, né? Nós temos que os bens ambientais, esses bens possuem uma natureza complexa. Então, toda vez, de acordo com o artigo 3º, lá da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, toda vez que esse bem for danificado, degradado, também será complexa a reparação desses danos, tá? Então, o direito ambiental, né, que regula as relações entre os indivíduos e o meio, é enfático que possui a sua essência de natureza preventiva. Contudo, diante de uma ocorrência de um dano e na medida do possível, prevalece, né, e impõe-se a preferência pela reparação do dano e o retorno daquela qualidade ambiental ao estado anterior. Então, o princípio da reparação, ele visa sempre a forma de restabelecer o meio ambiente degradado ao status quo ante. Então, a Constituição, lá no artigo 225 caput, impõe que incumbe ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente. Então, em outras palavras, né, se a coletividade tem esse dever de defender e preservar, essa obrigação somente pode ser exigida com a garantia da participação da sociedade como um todo. Então, a participação da sociedade nessa questão pode ser materializada por meio de consultas e audiências públicas, né? Então, determinado empreendimento, dependendo da complexidade e da abrangência de um empreendimento, como a construção de uma hidrelétrica, é necessário, durante o processo de licenciamento do empreendimento, a realização de consultas e audiências públicas, de forma a colher informações da população para garantir o direito à informação, para a população ficar ciente dos impactos que o empreendimento vai causar à sociedade e também ao meio ambiente. Então, isso também assegura o direito e o acesso à informação que está previsto na Constituição, no artigo 5º. Então, eu finalizo essa primeira parte sobre os princípios ambientais e nós vamos ter uma segunda parte para a gente finalizar e falar sobre importantes princípios, como o princípio da função social, socioambiental da propriedade e os princípios da prevenção e da precaução, que são dos princípios mais recorrentes em matéria ambiental.